Seja bem-vindo, você que está chegando. Qualquer situação pode ser transformada através da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus também pode trazer respostas de coisas que precisam ser ajustadas. Através da oração de um justo, alguém pode receber perdão de Deus por intercessão, cura, libertação, né? E algo extraordinário acontece quando alguém se coloca em posição para orar. Escuta bem, e eu tenho percebido que por esses tempos, Deus tem chamado muitos de nós para orarmos por outras pessoas. Por quê? Porque Ele quer te fazer amadurecer, te fazer crescer espiritualmente. Aí você diz, mas eu estou com tantas demandas na minha vida. Eu tenho tantos motivos de oração. Então, a mentalidade natural te leva a pensar que você deve orar só por você. Sabe? Quando Deus está te querendo fazer crescer. Escuta bem, quando Deus está te convidando para crescer espiritualmente, para amadurecer, uma das coisas que Ele vai te pedir para orar por alguém. Você vê? Quando Jó orou pelos seus amigos, a sorte de Jó foi restaurada. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos a geração que veio para anunciar Jesus. Uma outra versão diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe sim os 5 ministérios, existem pessoas que Deus chamou com missões específicas, mas cada um de nós que recebemos Jesus na nossa vida, nós temos acesso a Deus, sabe? Nós somos sacerdócio real. E em Cristo nós também temos um lugar de privilégio não merecido. E em Jesus nós podemos então entender que nós temos acesso à presença de Deus. E nesse acesso, muitas vezes, Deus vai te chamar para orar por alguém. Primeiro, Deus vai te chamar para ser o intercessor, para orar pela sua casa. Escuta bem, eu tenho percebido que várias pessoas diferentes têm vindo me contar sonhos, ou têm vindo me contar algumas revelações e até visões que têm tido com outras pessoas. E algumas vezes Deus tem me dado o discernimento e interpretado que Deus está chamando uma pessoa para orar por outras, sabe? E muitas vezes Deus vai te chamar para orar por alguém e essa pessoa nem vai estar sabendo. Só que aí você pergunta, mas como que eu estou passando tanta situação complicada? Como que eu vou parar de orar por mim e orar por outro? Não é para parar, né? Você vai continuar orando por você. Mas você também, né? Eu sempre falo, você precisa jejuar pelo menos uma vez por semana. Se não está podendo fazer aquele jejum tradicional, só na água, pelo menos 12 horas, né? Então, tira algo que você gosta muito de comer. Assim como Daniel, ele não comeu nada que era saboroso por 21 dias. Ok, mas nós precisamos entender que quando Deus te chama para orar por alguém, é porque Ele está querendo que você entenda mais do Evangelho, que é sobre se entregar, sabe? Se entregar por algo maior. E você vai descobrir que quando você se propõe a orar pelos outros, Deus também vai fazer algo especial por você. Escuta bem, de primeiro você não está com uma intenção, muitas vezes, mas você só está obedecendo a Deus. Deus te deu um sonho, uma visão para orar por alguém? É uma oportunidade de crescimento espiritual. É uma oportunidade de um amadurecimento. É claro que o conhecimento da palavra também anda junto. Isso vai fazer parte do seu crescimento espiritual. Ontem nós estávamos crescendo no conhecimento da palavra. Estávamos falando do que era o reino de Deus, né? No período que nós tivemos pela manhã na igreja. Agora, uma coisa importante é a vida de oração. E a vida de oração
vai ser benefício, vai proteger você, vai abençoar você. Mas muitas vezes também Deus vai te chamar para orar por alguém. Sabe? Mas olha o que Deus está me dando aqui agora. Ó, tem pessoas que Deus te chamou, você está andando com Deus, e Deus chama você para ser um sacerdote, uma sacerdotisa, um homem ou mulher de Deus da sua casa. Você precisa orar por cada um da sua casa. Sabe? Quem anda com Deus não fica enganado. Algumas vezes, se Deus te falar algo, às vezes é para você agir. Mas às vezes tem coisas que você agir também não vai resolver, são coisas espirituais. Você vai orar, interceder para que Deus venha agir. Abrir um parênteses aqui, nós vamos continuar. Ó, algumas vezes quando Deus nos fala algo específico, nós precisamos obedecer, para não ter consequências desnecessárias, né? Porque a desobediência, ela acaba ficando mais cara do que a obediência. A desobediência acaba tendo que empreender uma força maior do que se você fosse obedecer. Agora, escute bem, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você orar por você é muito poderoso. Você deve continuar orando. Você deve colocar seu pedido de oração diante de Deus. A Bíblia fala que nós podemos nos apresentar com confiança diante do trono da graça de Deus para alcançar misericórdia e graça no momento de necessidade. Então a Bíblia fala também, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os poderes de Deus é para nós enfrentarmos e vencermos aqui nessa vida. Nós não lutamos para ter vitória, mas lutamos, porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. E o inimigo quer roubar. A Bíblia diz que o ladrão vem senão a matar, a roubar, a destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quem falou isso foi Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Agora escute bem. A oração de um justo, quando você é justificado no sangue de Jesus, quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir desse momento, você tem um registro no mundo espiritual. Você começa a andar com Deus quando você realmente nasce de novo. Nasce de novo. Você tem um registro no mundo espiritual. E agora as suas orações, elas têm um grande poder. Se você orar, alguém pode ficar curado. Se você liberar uma palavra que Deus pode te revelar, uma palavra até na medida da fé, alguém pode ser liberto, alguém pode ser cheio do Espírito Santo. Eu achei interessante que esses tempos agora, um jovem da igreja, nós começamos a ministrar, Deus falou comigo assim, libera, tem uma poderosa unção do Espírito Santo. Eu falei, está sendo liberado agora uma poderosa unção do Espírito Santo. Eu falei, alguns aqui vão perceber que estão fluindo nos dons. Deus está distribuindo os dons agora. Um dos jovens, ao ouvir essa palavra, ele creu. A hora que a avó dele estava com uma dor, ele foi orar e ela ficou completamente curada de uma dor nas costas. Diria minha avó, uma dor na escadeira. Né? Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 13 diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Por que eu estou falando isso aqui? Nós vamos orar e Deus vai fazer coisa extraordinária. Quem está sem força, Deus vai fortalecer. Quem está se esquecendo das promessas, Deus vai fazer lembrar. Quem está no momento agora de ser perseverante, Deus vai agir na sua vida. Sabe o que você precisa? Deus vai te dar aqui agora. Você crê nisso? Deus vai te dar forças para você fazer a vontade dele. O que você precisa dentro do propósito de Deus, ele vai te dar. Ah, mas eu estou fora do propósito. Então Deus vai ajustar. Deus vai trazer um alinhamento na sua vida. Tiago 5, versículo 13, e nós vamos orar. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com óleo, ou seja, ungindo-os com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Você viu? Através de uma oração,
A cura pode acontecer, o perdão dos pecados pode acontecer. E no final do versículo 16, depois que fala, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E continua dizendo ainda que Elias, o profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Você está vendo? Então, quando nós oramos, podem acontecer grandes efeitos, podem acontecer grandes coisas. Sabe? Eu tenho certeza que se você orar, sabe? Se você tem, o livro de Tiago também fala sobre sabedoria. Se você orar por sabedoria, Deus pode te dar. Se você orar por cura, Deus pode fazer. Uma outra versão aqui, falando sobre Elias, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou, para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. E orou novamente e choveu. Uma outra versão ainda diz que ele orou insistentemente. Você vê? Então, quando nós oramos, tem coisa que vai acontecer de repente. Agora, o sentido desse versículo aqui, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer que ele também tinha, obviamente, ele também tinha sentimentos que muitas vezes nós temos, né? E ele orou com insistência. Às vezes nós oramos uma vez, às vezes nós oramos 2 vezes e parece que ainda não aconteceu. E aí a gente é tentado a parar de orar sobre aquilo. Não. Você deve orar insistentemente. Uma versão diz que Elias orou com fervor. Isso significa no original, ele orou com insistência. Você vê? Na versão NVT até diz isso. Ele orou insistentemente para que não caísse chuva. E não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez. E o céu enviou chuva. E a terra começou a produzir suas colheitas. Quando você ora, prosperidade pode vir. Quando você ora, cura pode vir. Quando você ora, libertação pode acontecer. Quando você ora, até perdão de pecados é liberado sobre a sua vida e sobre a vida de pessoas que você está orando. Você está vendo? Olha o poder que tem na oração. Você está entendendo isso aqui? Um enfermo pode ser curado através da oração de um justo. Um cativo pode ser liberto através da oração de um justo. Você está ouvindo? Justo por quê? Porque Jesus justificou. Porque recebeu a justificação dos pecados em Jesus. Recebeu o Espírito Santo e está andando na justiça de Deus. Ou seja, está andando fazendo o que é certo aos olhos de Deus. Mesmo que não somos perfeitos ainda, estamos sendo aperfeiçoados de dia em dia. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Para andarmos de acordo com essa justiça que nós recebemos. Agora escute bem. Eu vi o Senhor dizendo para essa oração aqui, que era a primeira palavra que Deus me deu aqui. Primeiro, casas, casas que alguém precisa se levantar como intercessor da casa. Tem gente que não era para estar aqui, alguns perdeu o sono e Deus pôs aqui. E Deus está falando, é para você interceder, interceder pela sua casa. Então, mas como que eu faço isso na prática? Fala, Senhor, Pai, protege a minha casa. Pai, destrua todo o mal contra a minha casa. Deus, desfaz os laços, protege, abençoa a minha casa. Orar por livramentos, orar por proteção. Se é o caso, orar por cura. Orar para que toda a sua família venha para Jesus. Você está vendo? E você precisa interceder pela sua casa, porque existem laços. Nesses dias que nós estamos vivendo, tem tanta coisa, né? A tecnologia é boa e também tem uma parte da tecnologia que não é tão boa, porque facilitou acesso a coisas ruins. Então você precisa orar pela sua casa, você precisa orar também pelas suas crianças, pelos seus filhos, pelas pessoas também da sua família.
sabe? Você precisa se levantar como sacerdote. Muita gente fala assim, e agora eu não preciso mais que ninguém interceda por mim, agora eu tenho acesso à presença de Deus, mas não usa o acesso que tem. Você está vendo? Então você precisa usar o acesso que Jesus conquistou para você. Você precisa se colocar em oração, jejuar pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque há males que só saem com jejum e oração. Então, porque senão a sua casa pode sim ficar desprotegida. Em que sentido? Muitas vezes em oração, Deus vai te revelar algo, ou Deus vai te falar alguma coisa, ou em oração você vai interceder e Deus vai dar um livramento. Agora escuta bem, mas Deus já está me protegendo. Ok, Deus já está te protegendo. Só que todos os dias que nós estamos aqui na Terra, nós estamos em batalha. E existem algumas coisas que para o livramento acontecer, você vai precisar de que Deus fale com você. Você vai precisar de uma revelação, ou nem que seja uma impressão no Espírito. Você vai precisar que Deus comunique com você para você agir de determinada forma. Eu lembro que uma moça, Deus começou a dar palavra para ela. Em determinado dia, ela não deveria passar em um lugar. E Deus preparou tudo para que aquela moça não passasse naquele lugar. Só que mesmo assim, ela acabou passando. E aconteceu algo ruim ali. Ela teve algo roubado. Você está vendo? Por que Deus falou não passa ali? Deus usou alguém e falou não passa ali. Por quê? Porque Deus queria dar o livramento. Você vê? Então, Deus já está te protegendo, mas tem vezes que a proteção de Deus vem como revelação, ou vem como palavra, através de alguém, ou se você está orando, vai vir isso direto sobre você. Ou se é alguém da sua casa, Deus pode revelar para você. Você está vendo? Então, a proteção de Deus vem também através do relacionamento com Deus. É claro que, Ele nos protege de muita coisa, mas tem coisas que Deus vai precisar te dar uma palavra específica. O apóstolo Paulo um dia queria ir para um lugar, mas ele não foi porque o Espírito Santo impediu. Você vê? Então, tem livramentos que vêm através da vida de oração, mas pessoas aqui precisam se levantar como sacerdote da casa, ou como representante espiritual da casa, interceder pela casa, orar pela casa. Você está vendo? E outros aqui, eu vou falar. Outros aqui precisam entender que Deus está te chamando para crescer espiritualmente. E quando Ele te chama para crescer espiritualmente, normalmente Ele vai fazer algumas coisas específicas, mas uma das coisas é colocar você para até orar por alguém. Então você vai precisar de uma instrução, talvez de alguém mais maduro, mas começar a interceder. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o quanto ele tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, consolaram por todo o mal que o Senhor havia enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro, anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e etc. Você vê a importância da intercessão. O Senhor restaurou a sorte de Jó enquanto ele orou pelos seus amigos. E aqueles amigos de Jó não eram os melhores amigos não, viu? Não eram nem os melhores amigos. Mas Deus chamou ele para orar. E ele orou. Né? Deus criou uma situação onde ele precisou orar pelos seus amigos. Ok? Vamos orar? Eu creio que essa oração vai trazer grande efeito sobre a sua vida. Nessa madrugada, ou nessa manhã, você que está ouvindo gravado depois, ou você que vai pegar à tarde, eu sei que Deus vai fazer algo especial. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E nós todos estamos reunidos aqui agora orando. Nós oramos agora pela nossa casa, pela nossa família. Pai, eu oro por cada casa aqui. Eu oro por cada família aqui representada. Pai, traga o livramento sobre as casas, sobre os casamentos, sobre as mentes, sobre as crianças. Eu peço que o Senhor venha com a proteção espiritual, emocional, uma proteção sobre a integridade física, uma proteção em relação também aos relacionamentos
de todo tipo, de amizade, de namoro. Eu peço uma proteção especial também sobre as finanças de cada um que está aqui e sobre cada família agora, Pai. Eu entro na brecha agora para interceder. A Tua palavra fala que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha liberar uma graça especial, uma proteção especial sobre cada um que está aqui agora em nome de Jesus. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos chamou para proclamar as grandezas. Pai, o Senhor fez grandes coisas. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. E depois Elias orou novamente e voltou a chover. E a Tua palavra diz que ele orou insistentemente. Pai, eu peço que o Senhor venha agora, Pai, tocar sobre as emoções de cada um aqui. Pessoas que já estão cansadas de orar, que acham que não vão obter resposta. Pai, livra dessa incredulidade agora e coloca no coração de cada um uma convicção de que o Senhor ouve, de que o Senhor responde, de que o Senhor faz, de que o Senhor é Deus que promete e que cumpre. A Tua palavra diz que nós somos chamados a anunciar as grandezas. Pai, nós estamos aqui anunciando uma grandeza extraordinária, que o Senhor diz que através de uma oração de um homem, o Senhor fez parar de chover. E através da oração de um homem, o Senhor fez voltar a chover. Eu peço que o Senhor venha agora, Pai, nos dar essa consciência de que tem poder na nossa vida, tem poder na nossa oração. Nós intercedemos agora e nós pedimos que o Senhor a cada dia nos santifica. Pai, nos livra, não nos deixa errar, não nos deixa pecar. A Tua palavra fala que também através da oração, se alguém que está enfermo cometeu algum pecado, lhes são perdoados. Olha o que Deus está me falando aqui, ó. Eu peço que o Senhor venha agora, Pai. Eu oro agora para que se alguém cometeu algum pecado, que o Senhor também libere o seu perdão. Se alguém está enfermo por causa até de algum pecado, eu peço o seu perdão agora, a sua misericórdia agora. A sua misericórdia agora, o seu perdão agora sobre cada um que está aqui em nome de Jesus. Envia essa oração para alguém que está enfermo. Santo é o nome de Jesus. Pai, libera o seu poder agora sobre cada casa, sobre cada vida. Libera a sua unção agora sobre cada mente, sobre cada coração. Pai, há pessoas aqui que estão com o coração angustiado. A Tua palavra fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele tinha emoções parecidas com a que nós temos. Pai, pessoas aqui que estão querendo desistir, ou que estão sem forças para orar, que já oraram muitas vezes e não viu muita coisa acontecendo por um tempo. Orou muitas vezes e não viu nada acontecer. Pai, tira todo espírito de incredulidade e ao mesmo tempo nos ajuda a entender que o Senhor quer uma oração insistente. O Senhor quer uma oração insistente para algumas coisas, porque nesse período o Senhor está trabalhando no nosso coração e o Senhor está trabalhando nos bastidores em coisas relacionadas a nós. Pai, fortalece a cada um de nós, fortalece a cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Deus está trazendo muito forte aqui para mim, de alguém que estava, sabe, você talvez não está em alguns dias muito bons, você está falando, eu já orei muitas vezes, mas não adianta orar, não tem resposta. Primeiro, a oração, ela é um relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Tem vários tipos de oração, mas uma oração que Deus quer é uma oração só de você se comunicar com Deus, você se relacionar com Deus. E existe também a oração de petição. Tá tudo bem você fazer essa oração, mas Deus está falando aí, ó, é uma oração insistente. Ó, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer, aos mesmos sentimentos, né? As mesmas emoções. E ali tem uma versão da Bíblia que dá a entender que Elias orou com insistência. Ó, você está vendo? Tem coisas que você está orando que são coisas que Deus já está trabalhando sem você saber. Ó, e tem coisas que a oração precisa ser insistente, porque está quebrando um mal muito forte. Está quebrando um mal muito forte. Essa oração vai causar um grande efeito. Então Deus está falando, ó, fica na oração insistente, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Fica na oração insistente, porque a sabedoria vai descer,
a glória de Deus vai descer, o poder de Deus vai descer, Deus vai fazer algo extraordinário, sabe? Você vai ficar assim, ó, maravilhado, maravilhada com o que Deus vai fazer. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Se eu fosse você, eu glorificava. Porque Deus está fazendo algo especial nessa oração. Deus está falando, a oração insistente vai trazer algo extraordinário. Ah, Deus, mas eu já orei, e até agora eu não vi muita coisa acontecer. Né? Até agora eu não vi muita coisa. Ora insistentemente. Sabe? 2 tipos de oração, pelo menos, que você precisa ter. Primeiro, a oração que é uma conversa mesmo com Deus. Fala com Deus, espera Deus falar de novo. E depois, pode apresentar seus pedidos diante de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, com o coração agradecido, através da oração e súplica, apresente seus pedidos a Deus. Você vê? Então, apresenta os seus pedidos a Deus, mas antes, entenda que Deus quer ter um relacionamento com você. Na oração insistente, tem a vitória de alguém que está aqui. Escreve aí. Na oração insistente, tem a minha vitória. Na oração insistente, Deus vai fazer uma coisa grande. Na oração insistente, Deus vai fazer algo extraordinário. Você está vendo? Na oração insistente, há um milagre de Deus. Você está vendo? Na oração insistente, vai ter uma resposta extraordinária de Deus para alguém que está aqui agora. Recebe em nome de Jesus. É isso, gente. Estamos sempre aqui. Nosso livro você pode adquirir. Tem os dados aqui na descrição. Eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui também na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você. Eu declaro cura, libertação, fortalecimento de Deus. E não desista de orar, porque dentro de pouco tempo você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe, eu vejo um testemunho, a sua história está cada vez mais se transformando em um testemunho. Sabe, alguns aqui que Deus precisa falar, até, sabe, a sua história vai até se transformar em mensagens. Você vai ver o que Deus vai fazer. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.